Alunos queridos, e hoje é um dia bom. Hoje é sextou com interpretação de texto. Vocês sabem como a tia fala sempre que vai começar a aula da interpretação de texto, da importância da interpretação de texto. E não é porque nós estamos tendo aula por vídeo que nós vamos deixar de interpretar, que é algo tão importante. Então, a interpretação de texto nos ajuda em tudo, 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 tudo. Não só em português, tia Jo, mas interpretação de texto só é bom para português. Não. É bom para tudo, para você interpretar, inclusive, questões de outras disciplinas, questões da matemática. Por quê? Porque trabalha a nossa mente, trabalha o nosso raciocínio. Né? Então, mais uma vez, a tia chegou, né, com toda a força, com toda a satisfação, com todo carinho para vocês, para ministrar mais uma aula de interpretação de texto. E como eu vi que vocês aprovaram a interpretação de texto de história em quadrinho, a tia trouxe outra história em quadrinho, tá bom? Depois a gente volta a interpretar texto mesmo, mas as histórias em quadrinho são muito legais, né? E elas nos trazem interpretações profundas. Não é porque é uma história em quadrinho, que é divertida, que tem personagem infantil, que é uma interpretação fácil, de jeito nenhum. São interpretações que realmente pedem pra gente, né, pensar, pra gente, né, ir mais além. Então, vejamos, interpretação de texto com a tia Jo. Então, agora é hora de orelhas bem abertas, olhos atentos, boquinha fechada. Senta no local concentrado da casa. Aí tem tarefa copiada. Por quê? Já não é novidade que a tia quer que copie no caderno as questões. Eu não quero que faça impresso. Não, impresso é fácil demais, né? Vocês já são homenzinhos e mocinhas, dá para copiar no caderno do jeito que a tia tá pedindo. Tia, mas é tão mais fácil imprimir? É mais fácil, mas eu não quero mais fácil. Eu quero que realmente vocês trabalhem também a escrita, porque senão como é que vão ficar essas letrinhas trabalhando só pela internet, né? Então, daqui uns dias a tia vai pedir o livro e o caderno e eu quero todas as atividades copiadas com a letra bonita, com a estrutura bem feita, que todo mundo aqui, esses meus alunos, sabem estruturar direitinho, né? Então, escrevam o máximo de atenção possível, respondam. Vocês sabem que a tia trabalha o texto e ela trabalha também a interpretação. Vocês vão copiar apenas as questões, copiar e responder. A tia vai discutir todas as questões com vocês, não vai ficar nenhuma dúvida sequer, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa história é diferente, né? A história passada foi da Mônica, foi sobre relacionamento familiar. E hoje nós vamos ver algo que nos remete, né, às saudades da nossa escola. A historinha se passa na casa de um dos personagens e na escola, mas tudo gira em torno de um trabalho da escola, que é uma feira de ciências que está tendo na escola desses meninos, os personagens, tá? Então vai nos fazer lembrar das nossas feiras de ciências, que geralmente era do mês entre outubro e novembro, que bombavam, né? Nossas feiras de ciência eram muito boas, cada um na sua sala, tinha sua fala, vocês se dedicavam, mas nós vamos voltar a ter nossas feiras de ciência, com fé em Deus, eu creio que vai dar tudo certo, nós vamos ter nossas feiras de ciência maravilhosas, nossas noites culturais vamos ter também, nossos banhos de chuveiro na escola, vamos ter tudo de novo. Eu creio que vai dar tudo certo, né? E espero que vocês creiam também. Mas, enquanto isso, ó, atenção, olhos e ouvidos voltados para a tia Jo, tá bom? Acompanhem comigo. Então, esse grupo de alunos, eles estavam na mesma escola e eles estavam num grupo participando da Feira de Ciências da escola, em que eles tinham que apresentar alguma coisa, né, na sala para os professores e para os colegas. Esses aqui estavam, né, animados no grupo, porque tinha um menino que ele era japonês e ele sacava muito de ciência, de tecnologia, né? E todas as atenções estavam voltadas para ele. Surgiram em quebra-cabeça, é o nome da nossa historinha. Opa, quebra-cabeça nem sempre é só aquele brinquedo, às vezes é quando eu tenho que quebrar a minha cabeça com alguma coisa. Vamos prestar atenção. Faz assim. Toque, toque, toque. Estão vendo essas expressõezinhas na porta? Quer dizer que tem alguém batendo. E aí ele corre e diz:
Aí o homem diz assim, correio. Aí o menino corre e diz, oba, deve ser a encomenda lá do Japão. Aí ele recebe, tá aí o rapaz do correio com sua farda, né? Ele recebe a caixa e diz, demorou, mas chegou. Ele pensa, demorou, mas chegou. Como é que a tia sabe que ele pensa? Ó o balãozinho do pensamento, com as bolinhas e as nuvenzinhas bem delimitadas. Ele pensou, demorou, mas chegou. Aí o que ele disse pro rapaz do correio? Obrigado. Quando ele abre a caixa, chegou uma encomenda muito legal para ele. Ele pensa novamente, olha o balãozinho do pensamento. Vocês sabem que existe balão para cada tipo de coisa, para fala, para pensamento. E aí é o balãozinho do pensamento. Olha o que ele pensa. O super robô. Vou fazer o maior sucesso na feira de ciências da escola. Então, o que era que ele tinha recebido do correio que ele estava ansioso? Um robô que veio pelos correios. E aí, eles iam apresentar esse super robô na feira de ciências da escola. Então, eles estavam ansiosos com essa chegada. E quando ele vê que o robô chega, ele fica muito feliz e diz que vai fazer o maior sucesso na feira de ciências da escola. Como é que ele sabe que vai fazer sucesso? Ora, gente, se alguém trouxesse um robô aqui para a escolinha, para a nossa sala, não seria magnífico? Seria. Então, ele pega a caixinha com o robô, se vocês perceberem, o robô veio desmontado. Olha aí, a cabeça para um lado, a mãozinha para cima, então veio desmontado dentro dessa caixa. Então, ele bota a caixa na cabeça e diz, tenho que correr, a turma deve estar me esperando para a feira. E sai correndo rumo à escola para mostrar o robô. Depois diz assim, vou montar primeiro os circuitos. Gente, para montar um robô não é fácil, não é só encaixar não. Tem toda aquela parte elétrica dele. Vocês viram que ele tem uns olhinhos assim, chinesinho? Né? Porque ele é um oriental. Então ele pega o manual de instruções, não é fácil montar um robô, como eu já disse, porque tem toda a parte elétrica, a parte de fios, né? A parte que interliga uma parte a outra do robô, porque o robô era grandinho como uma pessoa. Então ele diz assim, abre a caixa, ele leva para montar na escola, porque já está em cima da hora da feira de ciências, da apresentação do trabalho deles, por isso que ele ficou tão ansioso com a chegada do correio. Então ele pega aí o manual de instrução e diz assim, vou montar primeiro os circuitos do robô. E aí começa a montar, olha aí quanta pecinha, quanto parafuso, quantas coisas. Aí começa. Agora, a placa de memória é aqui. A célula de energia solar, aqui. Tudo certo por enquanto. Então, ele trabalha com placa de memória, célula de energia solar. Não é um trabalho fácil montar um robô, como nós estamos percebendo. O colega dele, o Bocão, chama, vem Sugiro. Sugiro bota logo a mão na cabeça. A professora já vai chamar o nosso grupo para a apresentação. Então, o Bocão vai chamar o Sugiro. O Sugiro é o que está arrumando o robô. E diz, vem Sugiro, a professora já vai chamar o grupo para a nossa apresentação. O Sugiro fica nervoso e bota a mão na cabeça e diz, e agora? Tenho que ir, mas como fica o robô? Quem vai terminar de montar o robô? Fica essa preocupação. Ele já montou várias partes de dentro do robô, né, as coisas mais difíceis. Aí depois diz assim, tem uma ideia, Sugiro tem uma ideia. Sugiro é o de camisa vermelha e o Bocão é de roupa azul. O Sugiro diz assim, eu já montei os circuitos, os motorzinhos, quase tudo. Termina de montar o corpo do robô e leva para a feira. Falou, Bocão? O Sugiro confiou no Bocão para ele terminar de montar o robô. Era o único jeito que tinha. A professora já estava chamando o grupo e o que mais entendia a respeito do trabalho que eles iam levar era o Sugiro. Então foram chamar o Sugiro e o Sugiro confiou ao Bocão, né, a tarefa de terminar de olhar o robô. Aí o Bocão diz, falou, mas vocês percebem pelo rosto do Bocão que ele não gostou nada dessa história. Ele ficou preocupado. Será que ele iria acertar montar esse robô? Vamos ver. Então, depois assim. O robô é aquilo que tá com ele? O Bocão chegou com o robô e todo mundo ficou preocupado quando viram um robô.
Parece que o Bocão não conseguiu ajeitar o robô direito. Aí todo mundo faz cara de assustado. Olha a cara de assustados dele. Olhos abertos e bocas abertas. Né? Expressões faciais de quem ficou muito assustado e diz. Aí o menino maluquinho diz assim: o robô é aquilo que tá com ele? Essa é a turma sempre do menino maluquinho que a gente costuma ver nas historinhas dele. Aí o Sugiro olha pra ele assim, ó, preocupado e diz: eu acho que sim. Olha a expressão facial, gente, dele, ó, de preocupação. Bota a mãozinha na boca, os olhos ficam meio fechados e diz: eu acho que sim. Aí o Bocão vem todo animado, pensando que arrasou, ó, sorrindo, botando o dedo aqui. E aí vai ligar o robô, aperta no botão. Olha aí a onomatopeia que tem clique, quer dizer o quê? O barulho ligando o botão, é uma onomatopeia. Uma onomatopeia são palavras que imitam sons. Então esse clique é para dizer que ele clicou lá no botão. O Bocão ligou. E aí, o que acontece com o robô, minha gente? Meus alunos, bip, blim, 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 como se ele estivesse todo se desmontando. Blim, blá, 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 blá. E o Bocão todo com a cara de quem arrasou. Mas não tinha arrasado, não. Eu sinto muito o Bocão. Depois, o robô fica todo se remexendo. Bip, bip, nhec, nhec, nhec. Cabeça, só a cabeça que tá no lugar, as pernas estão para cima, os braços estão para baixo. Eita, que confusão. Aí o menino maluquinho diz assim, bota as mãos na cabeça, muito preocupado, porque eles pensavam que ia arrasar no projeto de ciências. Então ele bota as mãos na cabeça, muito preocupado, e diz assim: era o que eu temia. O menino maluquinho já tinha ficado preocupado, porque o Bocão ficou responsável pela montagem do robô. Porque ele sabia que o Bocão não iria conseguir. Aí todo mundo da sala fica mangando do robô. Os do trabalho ficam muito preocupados, mas o resto da turma manga, só ri muito, muito, muito do robô. E os meninos preocupados. E o robô lá, blom, 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 nhec, 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 todo se desmontando. Aí o Sugiro, muito preocupado, o Sugiro fez de tudo para arrasar nessa feira de ciências. Aí ele fica com as costas, né, derrubadas, a mão na cabeça e diz: onde foi que eu errei? Na cabeça, nas pernas, nos olhos do robô? Ele se pergunta: onde eu errei? Em que parte eu errei? Aí o menino maluquinho, sempre muito sabiamente, saca logo e diz assim: foi na parte do Bocão, foi na parte que você deixou o Bocão terminando o robô. Aí o Sugiro olha com a cara de quem diz: realmente foi na parte do Bocão. Então essa história em quadrinho eu amo, é do Ziraldo que foi o criador do Menino Maluquinho, né? E que traz uma história bem legal para crianças, com crianças numa escola, tratando sobre uma feira de ciências que terminou por não dar certo. Por mais que o Sugiro tenha se empolgado, que todo o grupo tenha ficado animado com a estratégia de trazer um robô para a sala de aula, não deu muito certo. O robô chegou muito atrasado em cima da hora da aula e não deu tempo o Sugiro montar ele todo. Ele montou as partes mais difíceis e deixou para o Bocão, confiou no Bocão a missão de terminar de montar o robô. Só que infelizmente não deu certo, o Bocão se atrapalhou todo, né? Não vamos culpar o Bocão, gente, ele não estava esperando por essa missão, estava todo mundo esperando pelo Sugiro, porque por ele ser um oriental, achavam que ele ia tirar de letra. Então vamos às interpretações. Atenção, essas questões vocês têm que copiar e responder. Para responder, preste atenção aqui na tia Jo, preste atenção no que ela está falando. Eu vou discutir as questões com vocês, como eu faço todas as vezes. E é importante que vocês prestem atenção a essa discussão. Para quê? Para melhorar o nível de interpretação de vocês. Eu quero alunos que cheguem aqui interpretando maravilhosamente bem. Tá perto da gente se encontrar. Eu creio, eu confio. Primeira questão. Considerando o tema dessa história em quadrinho, toda vez que vocês virem HQ assim maiúsculo, a história em quadrinho, que tipo de leitor pode se identificar com ela? Que tipo de leitor pode se identificar com essa história em quadrinho? Me digam. Gente, principalmente as crianças.
Apesar de que adulto, adolescente, idoso, todo mundo gosta de história em quadrinho, ainda mais dessa que é super divertida. Mas principalmente as crianças vão se identificar porque acontece no ambiente da escola, porque participa de um grupo escolar, de uma feira de ciências, certinho? Segunda questão. Depois de ler a história e conhecer os amigos de Sugiro, levante hipóteses. Com que objetivo o autor pode ter criado o personagem? Então, depois de ler a história e conhecer os amigos de Sugiro, levante hipóteses. Com que objetivo o autor pode ter criado esse personagem? Sabe por quê, gente? Porque já tinha o menino maluquinho, já tinha a Margarida. Ele queria fazer uma mistura de raças e de etnias. Então, o Sugiro, por ser um oriental, né? Um menino oriental, tanto que o olho é puxadinho, ele ia, né, ia mesclar, trabalhar com todas as etnias e com todas as raças. Por isso que ele provavelmente criou o Sugiro, né, para que no grupo de amigos do menino maluquinho tivessem e contemplasse todas as raças e etnias, tá bom? Opa, vamos à próxima. Deixa eu vir aqui pro lado. O que essa história sugere sobre o Japão? Vamos pensar. O que é que essa história sugere sobre o Japão? A tia já até falou que o Japão, né, é um local bem desenvolvido na tecnologia, bem avançado tecnologicamente, tanto que até os seus personagens, né, são criados nesse estilo. Por exemplo, o Sugiro, todos os alunos estavam muito empolgados por ter o Sugiro no grupo, porque era feira de ciências e ele entendia de tecnologia e ia apresentar o robô, ou seja, sucesso total. Então, o que é que sugere sobre o Japão? Que é um local onde a tecnologia é bem avançada e as pessoas sabem, né, mexer com a tecnologia, lidar com a tecnologia. Quarta questão. A narrativa começa quando Sugiro recebe a encomenda do super robô em sua casa. Para que ele queria um super robô? Então, a história em quadrinhos, ela começa com o robô chegando dos Correios. Para que era que ele queria esse robô? Para levar, para apresentar num grupo escolar, na feira de ciências, com seus amigos. Né? Era a matéria-prima, era o que eles iam levar para o grupo para apresentar na feira de ciências da escola. Quinta questão. Em um determinado momento, o Sugiro interrompe a tarefa de montar o robô e Bocão é encarregado de terminá-la. Eita, é aí que começa a confusão. Essa parte da história é chamada de complicação. Então, por conta dessa complicação é que vai o desenvolver da história. Qual foi a complicação? É quando o Sugiro é chamado, que já está na hora de apresentar, mas ele não tem terminado o robô. E ele deixa sob os cuidados do Bocão. Ele consegue terminar o robô? O que ocorre? Ele consegue terminar algumas partes do robô, mas ele não consegue terminar de montar, né, o robô como um todo. E aí, o que ocorre? Né? Fica tudo fora do lugar. O Bocão, ele não consegue terminar de montar. O Sugiro consegue terminar o robô, uma parte, né? As partes mais difíceis de dentro, fiação, essas coisas ele consegue. Só que o Bocão, ele não consegue terminar de montar o robô. E o robô fica todo desengonçado, fica todo fora de ordem. O que ocorre? O robô não fica montado como deveria, fica todo desordenado. Letra B. O que faz Sugiro supor que Bocão daria conta da tarefa? Por que o Sugiro pensou? Quando ele vai saindo, ele ainda até fala, eu já montei as partes mais difíceis, já montei a fiação, já montei o motorzinho, então só tinha ficado a parte mais fácil para o Bocão fazer. Então o Sugiro pensa que o Bocão vai conseguir terminar de montar o robô, porque só faltava as partes mais fáceis, só faltava montar realmente. O Sugiro já tinha feito a parte mais difícil, então ele confiou no Bocão para fazer a parte mais fácil. Sexta questão. Para convencer Sugiro a fazer a apresentação, o menino maluquinho usa o argumento de que ele é japonês, por isso entende da tecnologia. Esse argumento
é convincente? É, gente, porque ele é japonês, só ele pode entender de tecnologia? Não, não é tão convincente assim. Assim como o Sugiro pode, os outros meninos também podem fazer, porque todos nós somos capazes, basta querer, basta se doar para fazer as nossas atividades. Então não é um argumento convincente, não é só porque ele é japonês que ele domina todas as tecnologias. Existem muitos brasileiros que dominam também. Basta querer, né? Basta ler o manual de instruções, assim como fez o Sugiro, se doar na tarefa, tá bom? Vejamos. Os últimos quadrinhos apresentam o desfecho, que é a conclusão da história. Letra A. Que efeito a apresentação do robô provoca na classe e no grupo? Bom, na classe ele provoca um efeito e no grupo outro. A classe era quem estava assistindo e o grupo era quem estava participando. Então a classe riu muito, só riu muito daquele robô desengonçado. Já o grupo demonstrou tristeza e preocupação pelo fracasso do projeto de ciências. Foi assim que vocês viram? Até a gente comentou lá na história em quadrinho. Os outros alunos sorrindo, morrendo de sorrir porque não tinha dado certo. E o grupo todos preocupados com a mão na cabeça, ombros baixos, demonstrando uma preocupação do robô que não tinha dado certo. O objetivo de Sugiro é alcançado? Não, porque ele queria surpreender a toda a turma. Tanto que ele vai correndo com o robô para a escola e diz que vai ser o maior sucesso na Feira de Ciências. Então, o objetivo dele principal não é alcançado, porque ele não consegue surpreender ninguém. Quando o robô chega, o robô vem todo desorganizado. Oitava questão. Sugiro, para descrever as funções do super robô, utiliza as seguintes expressões: robô de última geração e inteligência artificial. O que o uso dessas expressões revela sobre o robô? Que no robô foi utilizado muita tecnologia, gente, que nesse robô ele tem um avanço tecnológico, ele tem um tipo de inteligência artificial, né? Ele é de última geração, então era um robô altamente tecnológico, né? Que dentro dele tinha muita tecnologia avançada. Certinho? Depois tem assim. Como vimos, nas histórias em quadrinhos, além das imagens e dos textos, outros elementos constroem o sentido. Verdade. Veja os balões que aparecem nesse último quadrinho. Por que eles são diferentes? E aí eu peço que vocês coloquem, né, no quadrinho em que ele recebe. Esse quadrinho aí que está na imagem está errado. Eu quero que vocês coloquem naquele quadrinho em que ele recebe a caixa do carteiro, em que tem o balão da fala e também tem o balão do pensamento. Então, os balões são diferentes. O balão, né, mas assim é de fala, e o balão cheio de nuvenzinhas é de pensamento. Em um tem a fala realmente do personagem, no outro tem apenas o pensamento. Mas como é uma história em quadrinho, eu não sei o que ele está pensando, que forma o autor utilizou o modelo do balão para indicar que um balão é de fala e outro balão é de pensamento. Que a gente sabe que nas histórias em quadrinhos tem vários tipos de balão, né? Nós já até estudamos isso, ainda na sala de aula. Então pronto, mais uma vez, gostaram da história em quadrinho? Espero que vocês tenham gostado, porque a tia Jo fez com muito, muito carinho para vocês. A tia procura essas histórias pensando no olhinho de cada um assistindo, pensando, né, na possibilidade de vocês aprenderem mais, de vocês se dedicarem cada dia mais. E aí, por isso que a tia procura sempre fazer essas novidades para vocês, para que vocês possam, né, ter essas novidades na vida, ter essas coisas boas para fazerem. Interpretar é sempre muito bom, ouvir histórias é sempre muito bom. Por isso que a tia conta com todo carinho para vocês, porque a tia ama cada um de vocês, tá bom? Não esqueçam disso. Então agora, terminou de assistir a aula. Quem não tiver entendido direito, assiste novamente, mas quem já entendeu, agora é hora de pegar o caderno de português, e copiar as questões. Aí bota referente à história em quadrinho e bota o nome da história em quadrinho, não esqueçam. Quem esquecer de mandar assim é porque não assistiu o vídeo todo e a tia Jo tá de olho. E por isso que eu deixo para dar as dicas no último momento, nos últimos momentos. Então vamos lá. Vocês coloquem, né? Coloquem a história em quadrinho a que se refere
e copiem, respondam com todo carinho, com toda atenção. E a tia Jo tá esperando a imagem ansiosa. E eu quero a imagem ainda hoje. Beijo no coração.